mais uma vez, dessa vez nesse universo virtual, né? Já que o presencial a gente não pode estar junto, mas nada nos separa dessa ambiência de estudos e trabalhos espíritas. E é muito importante a gente aproveitar esse instante até para nós repensarmos muitas coisas, né? E um dia desse tempo desse eu estava refletindo sobre isso, como é que são as coisas, a gente distanciados fisicamente, a sensação, né, que às vezes eu sinto algumas vezes, é como se nós tivéssemos assim aquela observação quando a gente está encarnado e quando está desencarnado no plano espiritual, né? A gente tem a visão das coisas, tem a visão de tudo, mas fisicamente nós estamos distanciados. Mas isso não impede que nós estejamos mantendo um contato, né? Interagindo uns com os outros. Então, é uma analogia que a gente faz para como é que nós nos sentiríamos fora do corpo físico, né? Com esse ambiente relativamente distante, mas ao mesmo tempo tão próximo que a internet nos proporciona. Isso nos dá uma pálida visão de como é o nosso, assim, a nossa relação, né, junto ao mundo espiritual, junto a esses irmãos desencarnados, né, que já estivemos, que um dia estaremos novamente. Mas vamos lá. Hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 8º, que fala da virtude. É uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, 1863. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um capítulo que é um estímulo, né, para que nós possamos, aos poucos, adquirir a tão esperada perfeição relativa, né? Nós já vimos aqui, o próprio Cristo já falou, sede perfeito, como vosso Pai Celestial também o é, e Kardec nos explica, né, que o nosso patamar de perfeição, de aperfeiçoamento, será relativo e não absoluto. Perfeição absoluta só Deus, só o Pai. Mas a gente tem observado que com as instruções dos espíritos e até mesmo com toda a argumentação lógica de Kardec, nós vamos percebendo que há degraus, há patamares a serem alcançados. Até porque a natureza não dá salto, o espírito não atinge aquele patamar de totalmente evoluído ou espírito puro num estalar de dedos, de uma hora para outra. Então, são estágios que nós vamos alcançando através das sucessivas existências, das diversas reencarnações, né? Isso a gente aprende com a doutrina dos espíritos. E nós vamos observando também, caminhando com a própria ideia que François Nicolas Madeleine nos traz, né? A aquisição dessas qualidades, né? Ele classifica a virtude no mais alto grau, quando ele fala o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Nós vimos lá no item 3 o que é o homem de bem do Evangelho, são muitas qualificações, né? Quando ele fala, ele traça uma proposta, um plano de trabalho e aperfeiçoamento para todos nós, espíritos imortais. Então, nós temos um projeto de homem de bem, um projeto para alcançarmos o ápice da escala espírita, um projeto para que nós sejamos, de fato e de direito, virtuosos. Mas isso não se dá, como a gente falou aqui, de uma hora para outra. Isso é algo lento, é algo gradual. Então, quando François Nicolas Madeleine diz que a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, e aí a gente já começa a refletir logo no primeiro ponto, né? Qualidades essenciais. Ou seja, e ele classifica, ele dá 5 qualidades essenciais: bom, caridoso, trabalhador,
sóbrio e modesto. Nossa, mas é muita coisa para a gente conseguir alcançar. E aí vamos por partes, né? Não adianta eu querer, de uma hora para outra, ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio e modesto. E a gente tem que pensar assim, nossa, como é que eu faço para atingir a virtude no seu mais alto grau? Se François Nicolas Madeleine está dizendo que nesse conjunto de qualidades essenciais há vamos dizer assim, há um combo, há um pacote, né? A gente adquire um combo, a gente adquire um pacote para que, através desse somatório de aquisições, desse somatório de valores, nós possamos nos considerar bem. Posso me considerar uma pessoa virtuosa. Então, para adquirir esse combo, para adquirir esse pacote, a gente tem que trabalhar, a gente tem que exercitar. A gente não vai lá, eu não vou lá na esquina, eu quero o combo da virtude no seu mais alto grau. Vou ali na padaria, eu quero o pacote completo dessas conquistas aqui. Isso não acontece. Isso é um trabalho diuturno da nossa parte. Né? E quando ele fala aqui que muitas das vezes elas são acompanhadas por pequenas falhas morais que as enfraquecem, é interessante a gente analisar de maneira detalhada o texto, porque ele fala aqui pequenas falhas morais. Né? Elas são acompanhadas de pequenas falhas morais. Então, a virtude ela existe no seu estado latente. As sementes da bondade, as sementes da caridade, as sementes do trabalho, da sobriedade, da modéstia, encontram-se em cada um de nós. Tem dia que a gente acorda mais preguiçoso, tem dia que a gente acorda, né, com aquela motivação 100%. Tem dia que a gente acorda mais ou menos. Não é assim que as coisas acontecem na nossa vida? Então, quando a gente se percebe com um desses aspectos, desse combo, desse pacote, desse somatório de aquisições aqui, dessas 5 qualidades que ele coloca, claro que existem muitas outras, mas ele coloca 5 para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a adquirir isso aí, eu tenho que me mirar numa delas e dizer assim, nossa, hoje, né, o que eu posso fazer, por exemplo, para ser uma... Hoje, eu acordei hoje, de uma maneira que eu possa ser uma criatura mais sóbria, mais comedida, digamos assim. Né? Que eu utilize um pouco daquela qualidade, seja uma pessoa mais bem, um termo que hoje em dia a gente quase não fala, né? Mais bem temperada, ou seja, com temperança. Sabe como é que é? Porque tem dia que a gente está meio sem sal, tem dia que a gente está azedo, tem dia que a gente está amargo. Né? Então, nessa questão de num estado de sobriedade, a gente está ali, né, com aquele tempero na medida exata, ou seja, temperança. Eu estou usando essa associação de ideias, essa associação de palavras para que a gente possa refletir em torno da conquista das virtudes, tá bom, meus irmãos? Então, quando ele diz que normalmente, ou melhor, infelizmente, muitas das vezes são acompanhadas por pequenas falhas morais, então existe a semente da virtude ali em nós. No entanto, elas estão um tanto quanto um pouco corroídas por essas falhas morais. Né? E aí, nessa hora, o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar fazer um exercício de autoobservação. Eu preciso me conhecer, eu preciso me observar, eu preciso detectar em mim, dentro desses aspectos, onde estão as falhas morais que desmerecem e enfraquecem. Vamos imaginar uma plantinha crescendo. Né?
Se a gente não cuida daquela planta, não somente da planta, mas se a gente não cuida do ambiente, do solo, das condições no entorno daquilo ali, ela pode começar a apresentar, né, alguns pequenos probleminhas, por essa falta de observação, né? E ela pode se enfraquecer. Então, se eu percebo uma parte em mim no qual eu me sinta enfraquecido, eu preciso de uma injeção de ânimo. Ali, vamos lá, gente, vamos levantar, vamos melhorar esse ânimo, vamos melhorar essa situação íntima. Para quê? Para que eu possa deixar que tal ou tal virtude comece a crescer um pouco dentro de mim. No entanto, ele chama a nossa atenção quando ele diz assim: aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, que ele já até coloca aqui, né? E que possui o vício mais contrário, o orgulho. A verdadeira virtude, digna desse nome, não gosta de se exibir. Então, aquela pessoa que procura se autopromover com as suas qualidades, aí acende o sinal de alerta, a luzinha amarela, atenção. Por quê? Por que eu quero mostrar que eu sou tão bom assim? Por que eu quero mostrar que eu sou o melhor, né? Que eu sou superior? E a gente lembra logo do Mestre Jesus. Quando fala, bom mestre, aí ele diz, bom, por que me chamais de bom? Bom é o Pai que está nos céus, muito embora o Cristo fosse, sim, era e é muito bom de verdade. Mas ele mesmo, por modéstia, dizia, não, tudo que eu faço é por ordem do Pai. Isso é modéstia. Isso é uma qualidade. A pessoa, a criatura, o espírito, quando ele reconhece o seu valor, quando ele sabe que ele tem aquela virtude ali, ele sabe pronto. Ele não precisa ficar se mostrando, se exibindo, se exaltando, né? Querendo, como se diz hoje em dia, que é ibope. Eu quero que as luzes voltem-se todas para mim. Preciso, porque aquele espírito que já conseguiu um patamar de iluminação, o que ele faz? Ele começa não é mostrar a luz que há dentro de si, né? Mas ele estimula os outros a desenvolver o seu próprio potencial, a sua própria luz. Ele trabalha para isso, né? E motiva as outras criaturas para tal. Então, isso é modéstia. E não deixar com que, né, eu me sobressaia diante dos fatos, diante das situações. Né? Porque, às vezes, a gente pode até querer pegar carona na própria doutrina espírita, né? E, às vezes, a gente usa a própria doutrina como um trampolim para aquilo que eu quero fazer com que se sobressaia de mim mesmo. Isso não é legal. Isso não é legal. Né? Então, quando ele começa a dizer aqui, olha, não adianta, estou colocando com as minhas palavras, tá? Não adianta a gente querer se mostrar num patamar que nós ainda não conseguimos alcançar. Então, como nós dissemos aqui, tudo é conquista, tudo é muito trabalho, tudo é muito esforço. Então, na soma dessas aquisições morais, desses valores, dessas virtudes, nós vamos olhando para dentro de nós e vamos perguntando onde eu posso começar a tratar daquele aspecto que está me prejudicando, que está empatando o meu crescimento, o meu aperfeiçoamento espiritual. E ele fala aqui que o verdadeiro virtuoso, ele foge, ele oculta-se na sombra e foge da admiração
das multidões. E aí ele cita exemplos. São Vicente de Paulo era virtuoso, Digno Curadário era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos no mundo mais conhecido de Deus. Existem irmãos, pessoas, espíritos que estão encarnados na Terra e, querendo ou não, acabam se destacando pelos trabalhos que realizam, pelo bem que fazem ao semelhante. Isso é mérito, isso é virtude, né? Mas o que é mais importante ali? É a pessoa aparecer pelo que ela está fazendo. Isso aí acaba tornando-se a consequência das ações, né? Tem muitas pessoas que fazem o bem de verdade e não querem, de forma alguma, aparecer, não quer ibope, não quer se mostrar, né? Agora, quando o bem ele é bem feito, né? Quando a coisa ela assim, algo realizado e que promove o bem-estar de muitas pessoas, naturalmente, as próprias criaturas elas vão divulgando, né? É interessante, hoje em dia, que a gente vive e convive tanto, né? Com a tecnologia, com as redes sociais, né? Quantas coisas boas são propagadas pelas redes sociais. E não é quem propagou aquilo ali que quer que aquilo se espalhe, como se diz hoje, que aquilo viralize. Não. As próprias pessoas, as próprias criaturas vão repassando. Olha que legal, olha que coisa boa, olha que coisa interessante, olha como o bem está sendo feito. E quem fez não está preocupado em querer ficar ali nos holofotes, não. O que é mais é que o bem se propague. Isso é o mais importante. Isso é que é o mais importante, né? E ele dizia que todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Por quê? Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem por um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmos. Então, que o bem precisa ser feito? É claro que precisa ser feito. Nós estamos num momento aí histórico da humanidade. É um momento que vai ficar marcado na nossa história, que está marcado nas nossas almas, nos nossos corações, né? Em que e quanta coisa boa tem sido feita e está nos bastidores, não aparece. Mas está acontecendo. E é essa visão que a gente tem que ter. A visão do bem, a visão da caridade, a visão do trabalho, como ele fala aqui, né? A visão da sobriedade, a visão da modéstia, que é esse combo, que é esse pacote das virtudes, né? No seu mais alto grau. E aí, como é que eu faço para adquirir esse pacote, esse combo? Existe uma estratégia muito interessante, porque como nós não somos seres completos, nós precisamos uns dos outros, não é verdade? A gente precisa muito um do outro. Então, se eu tenho uma facilidade, por exemplo, para o trabalho, o outro tem uma facilidade para questões da caridade, o outro tem uma facilidade para as questões da modéstia, olha só, o que a gente faz? A gente se une, a gente se junta, a gente soma esforços, agrupamos os nossos valores. Cada um contribui com aquilo que tem de melhor. E nessa amálgama, né, nessa junção, há um aprendizado mútuo. Nas questões daquilo que eu ainda preciso melhorar, conquistar, empreender em mim, e também aquelas dificuldades que eu preciso aprender a me liberar delas, a me libertar. Então, na aquisição das virtudes, na conquista das virtudes, é interessante que a gente coopere mutuamente. Vou pegar o exemplo aqui, como ele fala que São Vicente de Paulo era virtuoso.
né? Uma das características de Vicente de Paulo, ele fazia uma espécie de um sistema de cooperatividade. A prática do bem num sistema de cooperativa, cooperação, cooperar, trabalhar em conjunto. Né? Então, quando a gente se reúne, mas eu não tenho essas condições, mas eu ainda tenho muitas viciações, porque não sei o quê. Quando a gente começa a entrar nessa faixa vibracional das lamúrias, das lamentações, porque eu não posso, eu não consigo, vai ser difícil para mim, pronto. Eu já começo a estagnar. Eu já começo ali a trazer para mim mesmo as próprias dificuldades. Né? Mas quando me é lançada uma proposta para que eu possa auxiliar de maneira cooperativada, ou seja, vou me unir a outros irmãos que têm também as suas dificuldades, mas que também têm seus valores. E isso faz com que a gente se sinta mais motivado, aquilo dá um gás. Né? Aquilo, nossa, eu estou conseguindo. E é interessante que quando a gente está em grupo, a gente consegue coisas que sozinho nós não conseguiríamos. Não é verdade? Quando os espíritos nos propõem, por exemplo, a um estudo em conjunto, a ideia é essa. Mas eu não conheço, eu não sei nada, mas quem sou eu? Mas o que um expõe, o que o outro fala, o que o outro pergunta, só o fato de nós colocarmos para fora os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas emoções, essa união de propósitos fortalece e enriquece a todos nós. Então, é uma oportunidade, é uma das oportunidades para a aquisição de virtude. O estudo espírita é uma oportunidade de aquisição de virtudes. E aí eu me refiro não tão somente ao estudo espírita, o estudo acerca da vida, das leis de Deus, das palavras que o Mestre Jesus nos trouxe. Porque aqui também a gente não está dizendo, nós não estamos a doutrina espírita é a detentora da verdade absoluta. Não, não. Né? Jesus não veio trazer separatismo, ele não veio, não. É lado A, lado B, não tem isso, é o amor, é para todo mundo. Não importa a crença, não importa o rótulo religioso, não importa. O importante é o que cada um traz dentro de si e qual a parcela de contribuição que eu posso colocar para fora, né? E dar aí uma reavivada na vida, nas questões, nas situações. Isso é virtude. Isso é virtude. Quando a gente se apresenta, quando a gente se disponibiliza a uma ação no bem, o que a gente está fazendo ali? Nós estamos trabalhando as nossas virtudes em estado potencial, em estado latente. Né? Porque a gente está doando um pouco de nós e também estamos aprendendo com o outro. Então, é importante, né? Porque esse convívio fraternal. Ele continua dizendo aqui para nós no Evangelho: é para a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai de todos os vossos corações, dos corações o vosso orgulho, vaidade, amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e gaba das suas próprias qualidades, para que todos os ouvidos complacentes. Essa virtude que assim se ostenta muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Então, uma coisa interessante que ele coloca aqui é a questão do valor. Né? A virtude verdadeiramente cristã e espírita,
ela valoriza as conquistas da alma, as conquistas do ser. Agora, que espécie de valor é esse? Primeiro, abrindo mão do orgulho, dos interesses pessoais e da vaidade. Então, é a questão muito da simplicidade. Aí ele fala aqui a questão do amor próprio. O que é isso? É o próprio orgulho. Ah, mas eu não tenho que me amar? Jesus não falou amai-vos uns aos outros? Sim. Amar ao próximo como a si mesmo? Sim. Eu preciso me amar. Mas a questão do amar-se na medida certa do reconhecimento desses valores e também do reconhecimento dos meus próprios limites. A questão do amor próprio, porque é muito importante que nós nos amemos. É importante que haja uma autovalorização do ser, que não necessariamente eu tenha que me supervalorizar, mas eu tenho que dar valor a mim mesmo. É o que hoje muitos chamam da chamada autoestima. Nós precisamos acreditar valores em nós, porque se eu me considero uma pessoa muito para baixo, eu não consigo ir adiante. Então, olha, eu tenho dificuldade? Tenho, mas eu tenho conquistas também. E vamos colocar para fora essas conquistas. Vamos distribuir isso. Vamos dinamizar essas virtudes. Porque quando a gente reconhece que a gente sabe fazer algo que é bom, que é útil, que é proveitoso, e a gente se dispõe a irradiar, a propagar, a ensinar, e a outra pessoa ela consegue aprender isso, e ela se sente bem, ela fica feliz, isso nos causa um estado de felicidade íntima. Isso é virtude. Isso é virtude. E quando a gente se sente feliz por isso, que isso é muito bom, isso é um sentimento muito bom, isso é muito saudável, isso faz com que a gente se dê mais valor ainda. Poxa, que legal, eu consegui ajudar, que bom que aquela pessoa ficou feliz com um simples telefonema que eu dei, com uma simples ideia, com um simples abraço, com uma simples ação. Aquilo nos causa um bem-estar. Isso renova a nossa autoestima, com certeza, mas a gente sabe dos nossos limites. Nós sabemos que temos algo ainda a ser melhorado, a ser trabalhado. Então, poxa, consegui fazer, legal, não vou ficar me gabando porque eu consegui fazer. Porque eu sei que tem pessoas que fazem muito melhor do que eu. Vou trazer um exemplo bem material, bem humano. Vamos pegar a gente pela boca e pelo estômago. Por exemplo, falar uma coisa que eu gosto, adoro bolo. Aí a pessoa gosta de bolo. E a pessoa vai lá e faz aquilo muito bem. Quando a pessoa chega e fala muito bem, tipo, olha, está uma delícia aquilo que você fez, que bom, não sei o que, a pessoa se sente tão bem, tão realizada, que daqui a pouco ela vai começar até a fazer aquilo num ganha-pão dela, vai começar a trabalhar com isso, vai começar a fazer confeitaria e tal, e aí, por quê? Por um elogio, Diferente daquela outra pessoa, olha, mas você faz isso muito bem. Ah, eu faço mesmo. E eu sou muito bom, sabe? Eu sou ótimo, sou maravilhoso. Não tem ninguém melhor do que eu nesse universo. Pronto, aí complicou a situação. De virtude, começou a ter sabe aquela coisa da inclinação nasal, e eu me estufei o peito de orgulho, de vaidade, e eu me acho o melhor dos melhores desse universo. Aí complica a nossa situação, porque aí são essas pequenas, como ele fala aqui, falhas morais que desmerecem e as enfraquecem. Aí como, poxa, enfraqueceu a amizade nesse ponto. Por quê? A pessoa estava indo tão bem, mas ela se inflou tanto com o peito de orgulho que se achou o melhor dos melhores. Então, o que o Evangelho está nos ensinando? É importante que eu reconheça o meu valor? Sim.
mas é muito importante que eu reconheça os meus limites também. É muito importante. Então, é aquele negócio, as coisas precisam estar na medida certa. Por isso que ele usa aqui a questão da modéstia e da sobriedade, né? Do ser sóbrio. Por quê? Quando a gente é sóbrio, a gente está bem temperado. A gente sabe o justo valor, o justo limite das aquisições. Reconhecemos os nossos valores, mas também constatamos as nossas viciações. Ai, mas agora também outra coisa, meus irmãos, eu não tenho que me apegar, ai, mas meu Deus, e agora? Porque eu ainda sou assim. Aí eu fico naquela. Estou lembrando aqui de Hermance de Faux, quando ela fala do livro Até Reforma Íntima Sem Martírio. Né? Quando a gente percebe que tem uma viciação, porque é um contraponto, né? A virtude e os vícios. Tem até uma parte no livro dos Espíritos que trata, né? Um capítulo que fala das virtudes e dos vícios. A gente pesa na balança. Eu reconheço que eu tenho virtude, mas eu reconheço que eu tenho vícios também. Eu não vou ficar eternamente me lamentando pelos vícios que possuo. Bem, tenho esses vícios? Tenho. O que é que eu posso fazer para eliminar? Eu não vou conseguir eliminar de uma hora para outra. Eu vou conviver com essas viciações e nelas eu vou descobrir o estado potencial da virtude. Então, dentro de uma dificuldade que eu possuo, eu vou fazer um exercício de autoobservação e enxergar, em meio a essa dificuldade, o que eu posso transformar em conquista? Como é que eu posso neutralizar essa ação para que ela, aos poucos, torne-se benéfica, não só para mim, mas para todos aqueles que convivem comigo direta e indiretamente. No nosso círculo de convivência pessoal, de amizade, de trabalho, de família, de relacionamentos, e também hoje em dia, com essa telinha, com esse universo que se abre, né, pela internet, que hoje em dia a gente interage com o mundo inteiro pela internet. Isso nos aproxima, e muito, tem aproximado a muitas pessoas. Então, quando ele fala que, em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua, a sua própria virtude, aniquila assim procedendo todo o mérito efetivo que possa ter. Né? Então, vou fazer uma propaganda minha, eu vou me promover, eu vou me autoprojetar, eu vou comprar 10 milhões de seguidores. Para quê? Qual o meu objetivo? Qual a minha estratégia? O que eu quero com isso? Para que eu quero ter, por exemplo, 10 milhões de seguidores numa rede social? É para quê? Porque eu quero me projetar? Ou eu quero, de alguma forma, descobrir meios, maneiras, estratégias para ajudar um número maior de criaturas? E aí entra a intenção de cada um, o sentimento real de cada um, de cada alma. E isso passa pelo crivo da lei de Deus, pela balança das leis do Pai. Não adianta eu querer me enganar, dizer, não, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, porque não sei o quê. Eu começo a usar de subterfúgios, enquanto que, na realidade, o que eu estou querendo evidenciar ali são os meus próprios interesses pessoais. E vai chegar uma hora, meus irmãos, quer queiramos ou não, cedo ou tarde, hoje ou amanhã, a vida ela é tão dinâmica que ela acaba me reposicionando. As reencarnações estão aí para provar isso para nós. Né? Se eu sou aquela criatura que eu reconheço que eu faço aquilo muito bem, mas eu uso aquela minha habilidade, aquela minha competência para massacrar o meu irmão em evolução, eu mesmo estou acionando a lei de Deus, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Carlos? Amanhã, oi. E o nosso tempo está acabando, né? Não, falta 5 minutos. Desculpa Tá te bom, cortar. tá bom.
Então, a gente vai acionando a lei de ação e reação. E quando chega nessa hora, por isso que é importante a gente ter essa visão cristã, essa visão do espírito imortal, né? De como é bom a gente fazer o bem de maneira desinteressada, de nós começarmos a multiplicar os nossos valores e as nossas virtudes pelo simples ato de fazer o bem, sem ostentar-se, né? Sem algo, né? Ali por trás querendo tirar algum proveito disso. Por quê? Porque amanhã a própria lei age em nós. Porque nós mesmos acionamos a lei de causa e efeito, a lei de reação e reação. E aí ele finaliza: ó, todos vós, a quem a fé espírita aqueceu com os seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não vos entreguei jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi: mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. Vamos repetir. Mais vale menos virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. E ele fala que é pelo orgulho que muitas humanidades sucessivas têm se perdido. Né? E amanhã, ele fala, é pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Então, para fechar a nossa conversa, né? Observemos as sementes virtuosas que trazemos em nossos corações. Cultivemos essas sementes. Valorizemos essa aquisição boa que está em nós. Mas não vamos ficar fechado nessa semente. Vamos começar agora a misturar isso, a nos misturar, a nos juntar e perceber, nossa, como eu tenho que melhorar, como eu tenho que aprender, o que eu posso ensinar. Essa é a dinâmica da vida. Então, que nós possamos, com a fé cristã, com a fé espírita, com a certeza da imortalidade da alma, nos mantermos firmes e motivados nesse propósito de que vale muito a pena sermos virtuosos. Vale muito a pena reconhecer o valor que cada um possui. E vale muito a pena estimular o outro nos seus valores também. Foi isso que Jesus fez conosco. E é o nosso dever, né, seguir as trilhas do Mestre e mostrar para o irmão que ele tem valor, que ele tem virtude e que ele tem condições também de auxiliar um outro semelhante. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.